Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Não importa a sua função ou área de atuação no mercado, a criatividade pode ser sim uma grande aliada. Em um mundo profissional que evolui constantemente, 75% dos CEOs das maiores empresas globais consideram a criatividade uma habilidade crucial para o líder do futuro. Mas o que isso quer dizer para a sua carreira hoje? Muitas pessoas acreditam que a criatividade é algo exclusivo de artistas, de pessoas que trabalham no mundo publicitário, mas poucos enxergam que, na verdade, em setores até mesmo mais técnicos, como os setores de tecnologia e financeiro, a capacidade criativa está por trás da maioria das grandes inovações e também dos maiores avanços. E é por isso que esses CEOs enxergam a criatividade como uma habilidade tão importante para ser desenvolvida em todas as suas equipes. E eu tenho certeza que você já deve ter se perguntado, puxa, mas eu não sou uma pessoa criativa. Como eu consigo desenvolver a criatividade para conseguir impulsionar a minha carreira, para me tornar um profissional mais desejado no mercado e conseguir trazer melhores resultados para o lugar onde eu trabalho? E é por isso que na nossa aula de hoje eu vou mostrar para você 5 passos práticos para despertar e aplicar sua criatividade no trabalho, tornando-se não só um funcionário valioso, mas um líder potencial no futuro. Eu sou André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E essas 5 habilidades que eu vou apresentar para você na nossa aula de hoje foram essenciais tanto para o meu crescimento profissional no mundo corporativo, como também para o crescimento da minha empresa, a FF Criativa. E a primeira característica que a gente precisa começar a desenvolver é passar a questionar o senso comum. Senso comum são aquelas regras, aquelas formas de trabalhar que existem nas empresas e o pessoal fala, não, mas a gente sempre fez desse jeito, não precisa mudar. Eu já escutei essa frase na minha carreira em 2008, quando eu trabalhava num grande banco aqui no Brasil, o Banco HSBC. Eu me lembro que naquela época eu parei e olhei para o formato como as pessoas abriam contas bancárias. E era um processo, assim, diga-se de passagem, bem chato. Você tinha que ir na agência, levar comprovante, eu lembro de passar por isso. Aí o comprovante não estava dentro da validade, tinha que ser de 3 meses, aí você voltava, trazia outro comprovante. Olha o tempo que demorava para você conseguir abrir uma conta bancária. Então me veio na cabeça, com o avanço da internet, por que a gente não acha uma forma de tentar fazer com que as pessoas consigam pelo menos enviar os documentos via internet? Tornar esse processo mais ágil, mais rápido. Se eu tenho menos burocracia, ou se ela pelo menos é mais agilizada, a ideia é que a gente consiga abrir mais contas bancárias e aí você gera um efeito bola de neve. Eu lembro que cheguei e apresentei essa minha ideia para a minha coordenadora na época. E adivinha o que ela falou para mim? Ah não, isso aí já tentaram meio que fazer, mas não adianta, porque todo banco trabalha dessa mesma forma. Não adianta a gente tentar mudar isso. E alguns anos depois, o que aconteceu? Vieram as famosas fintechs, como por exemplo Nubank, Banco Inter e assim por diante, e eles tiraram muito da burocracia das aberturas de conta. E esse processo fácil e ágil utilizando a internet foi uma das razões que fizeram esses bancos crescerem tanto e até mesmo começaram a competir com os grandes bancos tradicionais. Se você desenvolve a capacidade de questionar o senso comum, você tem uma possibilidade muito grande de se tornar pioneiro em certas atividades. Mas para chegar nesse resultado, alguém teve que olhar para aquele processo que sempre ocorreu e pensou, mas por que ainda fazem desse jeito? O segundo comportamento que você deve ter para se tornar uma pessoa mais criativa é ter a capacidade de multiplicar o seu número de ideias. Eu imagino que você já tenha ouvido falar no Thomas Edison, a pessoa que inventou a lâmpada. Ele é famoso por poucas invenções, mas ele registrou 1.093 patentes diferentes. Foram mais de 1.000 ideias registradas para você ter no máximo ali umas 10 que foram realmente reconhecidas. Portanto, para você conseguir multiplicar o seu número de ideias, você precisa essencialmente de 2 coisas. A primeira delas é aumentar o seu repertório. Muitas vezes a gente acha que as ideias elas surgem do nada, mas eu sempre repito para os meus alunos, nada vem do nada.
Todas as criações, nossas grandes ideias, elas vêm do somatório de experiências que temos em nossas vidas. Todas aquelas experiências, elas ficam ali gravadas no teu cérebro. Quando você precisa criar algo novo, você pega essas referências, junta elas e transforma em algo original. Agora, se você só lê as mesmas coisas, assiste os mesmos programas, não viaja para nenhum lugar, é muito difícil de você conseguir aumentar o seu repertório. Consumir novos canais do YouTube, pegar novos livros para ler, conversar com pessoas fora do seu trabalho é uma forma de você sim aumentar seu repertório, pegar essas informações depois do momento oportuno para você ter novas ideias. E o segundo aspecto é você ter um lugar para conseguir documentar essas suas ideias. E você tem que fazer isso por duas razões. Primeiro que às vezes você tem uma ideia sensacional, mas no dia seguinte você esquece. A gente esquece partes dessa ideia. Então é importante, puxa, pensei em algo novo? Vai lá e anota. Anota num programa, num bloco de notas do seu computador. Se tem softwares hoje como Trello, nem que seja num caderno. Tem um lugar para anotar essas ideias para não esquecer. E o segundo ponto é que às vezes essa ideia não vai acontecer neste momento. Mas daqui 1 mês, 2, 3 meses, eu posso rever ela, olhar para o cenário que eu estou vivenciando hoje e talvez agora ele seja propício para eu conseguir desenvolver essa minha ideia. Quem sabe até mesmo desenvolver com melhorias, porque você aprendeu coisas novas e hoje tem a capacidade de conseguir entregar algo melhor. E já que a gente falou sobre ter novas referências, o terceiro ponto tem muito a ver com isso, que é você aprender habilidades que potencializam o seu conhecimento técnico. O que eu quero dizer com isso? A nossa capacidade técnica a gente desenvolve nas universidades, com especializações, a gente continua depois desenvolvendo no trabalho, mas existem outras habilidades que impulsionam essa sua capacidade técnica para perto do destaque e crescimento. Habilidades que eu chamo de habilidades da visão criativa. A visão criativa é a capacidade de transformar o ordinário em extraordinário, de encontrar soluções que não só resolvem problemas, mas que promovem resultados. Só que é bom a gente lembrar que criatividade não é só aquela habilidade de criar algo bonito, mirabolante. Criatividade é a capacidade de você conseguir inovar gerando valor. É assim que a gente pensa na FF Criativa. Não é sobre criar coisas legais, é sobre criar valor real e mensurável para os lugares onde a gente trabalha. Eu sempre digo que se você investe tempo e dinheiro em alguma atividade e obtém o mesmo resultado, você está desperdiçando esses dois elementos. E com toda a minha experiência em treinamento e desenvolvimento de pessoas, eu percebi que essa capacidade de você conseguir ser criativo, gerando valor, ela é composta por 5 grandes habilidades. O que eu chamo do Big Five da visão criativa. A primeira habilidade é a capacidade de pensamento analítico, de você conseguir definir estratégias, executar tarefas, levando em consideração os objetivos do negócio e algo que eu chamo do lucro do esforço, que é o quanto de energia, o quanto de tempo, o quanto de dinheiro que eu invisto em uma atividade, olhando sempre o quanto de resultado que ela vai me trazer. Se a gente não tem esse pensamento analítico de analisar realmente dados, é muito grande a chance de que às vezes a gente está desenvolvendo tarefas, perdendo tempo do nosso dia, e esse tempo que é muito precioso, em coisas que não vão trazer resultado. E isso impede o nosso crescimento. A segunda habilidade do Big Five da visão criativa é a capacidade de comunicação. É sua capacidade de persuasão, de clareza, de retenção de atenção das pessoas. A falha da maioria das pessoas muitas vezes não está no conhecimento técnico, mas sim na forma de como elas conseguem externalizar esse conhecimento. Afinal, essa capacidade de conseguir organizar informações é essencial para você conseguir fazer uma venda, para você conseguir aprovar um projeto, construir um bom treinamento. Nós temos excelentes profissionais técnicos no mercado que simplesmente não sabem se comunicar de forma estratégica para atingir os objetivos que eles têm. A terceira habilidade da visão criativa é a capacidade de estratégia de aprendizado e gestão do conhecimento. É muito comum ver pessoas perdendo oportunidades simplesmente pelo fato de não saberem transmitir suas ideias de forma clara, interessante e didática. Essa também é uma forma de criar um ambiente de gestão e transmissão do conhecimento entre os colaboradores, entre pessoas que trabalham para você na sua empresa. Se eu sou capaz de transmitir muito bem as minhas ideias de forma didática, lembrando que didática não é só para professor, eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer um cliente entender como funciona um projeto que eu quero desenvolver para ele. Eu consigo fazer o meu chefe, a minha chefe, a entender a ideia que eu quero promover dentro da empresa. Eu consigo muitas vezes
repassar uma atividade que eu ali como empresário faço para um colaborador para eu conseguir ganhar escala. A quarta habilidade da visão criativa é a capacidade de gerar engajamento nas pessoas. E entender que o que aumenta o engajamento de um cliente interno, de um colaborador, não é a atividade que a pessoa está fazendo em si, não é o produto que você está oferecendo, mas sim como esse produto, como essa atividade, gera uma experiência para essas pessoas. E a quinta habilidade é a capacidade de criatividade e inovação. É a capacidade de aumentar o repertório de ideias, de pegar essas ideias e criar soluções que não só resolvem problemas, mas que promovem crescimento e resultado. Então, na verdade, quando alguém fala que você precisa ser mais criativo, que você precisa no fim do dia, é desenvolver essas 5 habilidades que promovem o seu conhecimento técnico. A quarta característica que você precisa desenvolver é a capacidade de sair fora da caixa e entender que isso, muitas vezes, é só uma mudança de perspectiva. Você já parou para pensar como objetos simples no nosso dia a dia podem ter origens que a gente nem imagina? Objetos como o famoso post-it. Você sabia que ele, na verdade, foi criado a partir de um acidente de laboratório? Isso aconteceu lá na década de 70. Um cientista estava tentando desenvolver uma supercola, mas ele acabou criando um adesivo que não era permanente, que não funcionava direito. Todo mundo pensou que isso aí foi um fracasso total. Até que um dia, um colega dessa pessoa tentou usar esse adesivo para colocar marcador num livro que ele estava lendo. E qual foi o resultado final? Esse marcador não rasgava o livro. Ele tinha um propósito muito específico, que era colocar notas em paredes, colocar notas em cadernos, sem estragar o objeto. E de um erro nasceu uma das maiores invenções do mundo corporativo. Tudo porque alguém, em algum momento, mudou a perspectiva, olhou para aquele produto de uma forma diferente. Não fixando no problema, mas sim fixando em como ele poderia se tornar uma solução para algo do dia a dia. E o quinto ponto para você desenvolver mais a sua criatividade é conseguir obter mais feedbacks das suas ideias. Nós temos um grande problema em relação às nossas ideias, é que muitas vezes você acaba agindo como uma mãe. Puxa, eu amo essa ideia, olha como ela é perfeita, e não consegue enxergar os defeitos que ela pode ter. O problema é que se você não consegue identificar as falhas de uma ideia logo no início, por exemplo, de um projeto, você vai falhar quando estiver colocando ela em prática. E isso muitas vezes custa muito tempo e também muito dinheiro. Dessa forma, é muito importante que você tenha pontos de validação com outras pessoas além de você. Como, por exemplo, seus colegas de trabalho. Você criou uma apresentação que vai fazer para a diretoria, chama seu colega, pede para ele ler aquela apresentação, pergunta se ele entendeu realmente a mensagem que você quer passar, se está tudo muito claro. Você vai lançar um produto novo no mercado, já tem alguns clientes, chama esse grupo de clientes e apresenta esse produto, fala para eles utilizarem, vê se eles conseguem entender como funciona. Quando eu trabalhava na área de internet banking desse banco, sempre que a gente ia lançar uma versão nova do sistema ali bancário online, a gente trazia clientes para dentro do banco e pedia para eles utilizarem o internet banking. Dava uma tarefa simples, como por exemplo, você consegue pagar uma conta aqui? Será que a pessoa ia achar o botão? Será que ela se perdia? Eu, como criador do sistema, muitas vezes eu não consigo identificar as falhas. Mas o usuário que não usa dia a dia, aquilo ali tudo, ele às vezes vai se perder porque ele está agindo como uma pessoa normal. E aí sim você consegue identificar as falhas. O que é muito importante no processo de validação é sempre entender também que a pessoa está avaliando a sua ideia e não você. Muita gente fica ofendido. Puxa, falou mal da minha ideia e acaba ficando na defensiva. Mas entenda, uma vez que você externalizou sua ideia, a ideia é do mundo. E ela é só uma ideia. Ninguém está falando de você. Se você conseguir mudar essa sua mentalidade, vai ser muito mais fácil de absorver a crítica e de fazer as mudanças necessárias para que esse seu projeto seja um sucesso. Entendeu? Como a capacidade de criatividade e inovação é muito mais do que só criar coisas legais, é muito mais do que somente aspectos artísticos. E é por isso que essa é uma das habilidades mais valorizadas pelos CEOs de empresas globais. Habilidades que eles enxergam como essenciais para o líder do futuro. E esse é o propósito da FF Criativa. Desenvolver em você habilidades da visão criativa. Habilidades que impulsionam o seu conhecimento técnico e tornam de você um profissional mais valorizado no mercado. Para você conhecer os nossos treinamentos e começar a desenvolver a sua criatividade para crescer profissionalmente, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou dessa aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na FF Criativa. E como sempre, obrigado por assistir.